Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio de Notícias e Comentários, os melhores canais do YouTube. Aqui, vamos explorar o universo desta rede social, trazendo para vocês análises, comentários e os conteúdos mais relevantes que estão fazendo barulho na internet. No programa de hoje, abordaremos um tema de grande importância: a presença do Irã na América Latina. Quais são os impactos e as implicações dessa articulação? E como isso está sendo retratado por alguns dos melhores canais do YouTube? Preparamos um conteúdo especial para você, apresentando duas vozes distintas nessa conversa. Primeiro, vamos conferir um vídeo do canal Realidade Militar, que trará uma análise estratégica sobre a influência iraniana na região. Em seguida, teremos uma perspectiva do canal Vista Pátria, que nos mostrará o que está acontecendo agora no Irã e que poderá prejudicar os seus interesses e os interesses da Rússia e da China. Então, fique ligado, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Vamos começar a nossa jornada pelas melhores análises do YouTube. Você vai assistir agora um vídeo do canal Realidade Militar que é muito esclarecedor e ao mesmo tempo perturbador sobre a presença do Irã na América Latina. Olhe bem essas imagens. Drones atacando cidades na Ucrânia. Prédios sendo destruídos. Famílias aterrorizadas. Ataques como esse acontecem toda semana. De noite, de dia. A Rússia está atacando a Ucrânia há quase 4 anos e usa centenas de drones como esse todos os dias. Mas esses drones não são russos. São iranianos, desenvolvidos e fabricados no Irã. Agora vem a parte assustadora. O Irã está montando uma fábrica desses mesmos drones na Venezuela, a menos de 2.000 quilômetros dos Estados Unidos, com técnicos iranianos e componentes iranianos, produzindo as mesmas armas que você acabou de ver, devastando a Ucrânia, só que agora do outro lado do Atlântico. E o motivo por trás disso é assustador. Continue assistindo, porque isso pode mudar tudo nos próximos meses. A relação entre Irã e Venezuela não começou ontem. Na verdade, começou em 1960, quando os dois países ajudaram a fundar a OPEC. Durante décadas era só negócio, nada de especial. Mas tudo mudou no início dos anos 2000. 2 homens chegaram ao poder: Mahmoud Ahmadinejad no Irã, Hugo Chávez na Venezuela. Esses 2 líderes tinham algo em comum: eles odiavam os Estados Unidos. Durante anos, assinaram centenas de acordos, bilhões de dólares. Oficialmente, eram sobre economia, fábricas, construção, projetos civis. Mas por trás dos panos, os planos eram outros. Eles estavam construindo uma rede militar e de inteligência. E então veio 2020, o ano que mudou tudo. A Venezuela entrou em colapso. Um país com uma das maiores reservas de petróleo do mundo, mas que não conseguia produzir gasolina. As refinarias pararam de funcionar, filas enormes se formavam nos postos, carros eram abandonados nas estradas. E pior, as forças de segurança de Maduro estavam ficando sem combustível. Sem combustível, não conseguiam manter o controle. O regime estava à beira do colapso. E quando um regime autoritário está desesperado, ele faz acordos perigosos. Foi aí que o Irã apareceu. Em maio de 2020,
5 navios petroleiros iranianos cruzaram o Atlântico. O destino? Venezuela. Eles levavam mais de 1 milhão de barris de gasolina e equipamentos para consertar as refinarias. Mas não foi só isso. Aviões iranianos começaram a voar direto para Caracas. Voos regulares, semana após semana. Esses aviões traziam técnicos da Guarda Revolucionária do Irã e equipamentos militares. E sabe como a Venezuela pagou por tudo isso? Com ouro. 9 toneladas de barras de ouro. $500 milhão em ouro puro, carregadas em aviões e enviadas para o Irã. Nenhum banco foi usado, nenhum dólar trocou de mãos. Foi uma transação completamente fora do sistema americano. E foi nesse momento que o Irã percebeu algo que mudaria tudo. A Venezuela não era só um parceiro comercial, era uma base militar a 2.000 quilômetros dos Estados Unidos. E foi exatamente isso que eles começaram a construir. Então, em 2023, algo estranho começou a acontecer na Venezuela. Base aérea El Libertador. Próxima à capital, Caracas. Imagens de satélite mostraram atividade incomum. Novos prédios sendo construídos, hangares enormes, muito movimento, muitos veículos, áreas inteiras foram isoladas. E então a inteligência americana confirmou: o Irã estava montando uma fábrica de drones ali. Não drones comuns, drones militares, os mesmos que você viu no início deste vídeo. Drones Kamikaze Shahed 136. Cada um carrega 50 quilos de explosivos, voa até o alvo e explode. O alcance, 2.500 quilômetros, e eles têm uma vantagem enorme para o Irã. Custam apenas $20 mil cada. Compare com um míssil convencional que custa milhões. Com o preço de um míssil, você faz centenas desses drones. É por isso que são tão perigosos. Você pode enviar dezenas deles de uma vez, saturar as defesas, garantir que alguns passem. E agora a Venezuela tem capacidade de produzir esses mesmos drones, com técnicos iranianos supervisionando tudo, com peças que chegam em voos diretos do Irã, mas tem mais. Existe toda uma operação para sustentar isso. Uma ponte aérea entre Irã e Venezuela. Desde 2020, aviões iranianos voam regularmente para Caracas. Oficialmente são voos de passageiros, mas testemunhas nos aeroportos contam outra história. Os aviões param nas áreas de carga, não nos terminais normais. Caixas grandes são descarregadas, ninguém declara o que tem dentro, e a tripulação, muitas vezes, inclui militares iranianos. Em 2022, essa operação veio à tona quando um avião venezuelano foi detido na Argentina. Um Boeing 747 enorme. As autoridades argentinas investigaram e descobriram algo chocante. O capitão do avião era um ex-comandante militar iraniano, da Guarda Revolucionária. Esse avião tinha voado entre Irã e Venezuela mais de 20 vezes. Ninguém sabe o que ele transportava. Depois de 2 anos, o avião foi entregue aos Estados Unidos. Mas os voos continuam até hoje. Mas isso é só a ponta do iceberg, porque enquanto aviões traziam técnicos, navios estavam movendo algo ainda maior: dinheiro. Uma operação gigante no mar, uma das maiores operações de contrabando de petróleo do mundo. Funciona assim: navios petroleiros são registrados em países como Libéria, Guiana, Panamá. Eles carregam petróleo venezuelano, mas durante a viagem, algo acontece. O sinal de rastreamento do navio é desligado. Aquele sistema que mostra onde cada navio está no mundo. O navio desaparece dos radares, navega no escuro por dias e então reaparece. Mas agora os documentos dizem que o petróleo é do Brasil. Certificados falsos são criados. E o navio segue para a China. Lá, empresas chinesas compram a carga, pagam a Venezuela, geralmente em moeda chinesa ou criptomoedas. Tudo isso passa longe das sanções americanas. Em 2024, a Venezuela exportava 350 mil barris por dia para a China. Em 2025, esse número subiu para 460 mil, um aumento de mais de 30%. Bilhões de dólares por ano.
dinheiro que mantém o regime de Maduro no poder, o dinheiro que financia as operações iranianas na Venezuela. Tem um navio que mostra muito bem como isso funciona, o MT Carina. A inteligência americana rastreou esse navio falsificando sua posição várias vezes. Ele carregava petróleo da Venezuela e de repente sumiu. Depois de um tempo, reapareceu como se viesse do Brasil. Outro navio foi capturado pela Guarda Costeira Americana, o MT Skipper. Dentro dele, documentos falsos e 35 milhões de dólares em petróleo venezuelano. Mas esse é só um. A frota inteira tem dezenas de navios fazendo isso. Mas então, algo mudou o jogo completamente. Algo que tornou tudo isso muito mais perigoso. Em janeiro de 2025, em Moscou, o presidente russo Putin e o presidente iraniano assinaram um tratado. Um acordo de 20 anos entre Rússia e Irã. O tratado tem 47 artigos. Cobre cooperação militar, compartilhamento de inteligência e evasão de sanções. Basicamente, a Rússia e o Irã formalizaram uma aliança. E sabe o que isso significa para a Venezuela? Significa que as operações iranianas lá agora têm proteção russa. Se os Estados Unidos atacarem instalações iranianas na Venezuela, a Rússia pode se envolver. Entende o que isso significa? O Irã não está mais sozinho na Venezuela. Agora tem a Rússia protegendo suas operações. Qualquer ação militar americana agora arrisca confronto com Moscou. E tem algo ainda maior. O papel da China nisso tudo. A China não fornece armas diretamente, mas fornece algo igualmente importante: dinheiro e infraestrutura. Olha só o que está acontecendo na Nicarágua. A China está construindo um aeroporto gigante lá. Um empréstimo de 400 milhões de dólares. Oficialmente é para turismo. Mas olha os detalhes. Uma pista de 3.600 metros. Suficiente para os maiores aviões de carga do mundo. Instalações enormes de combustível. Tudo isso em um país que quase não recebe turistas. O que realmente estão construindo é um ponto de apoio. Um lugar onde aviões pesados podem pousar, reabastecer e seguir, reduzindo a distância entre Irã e Venezuela e colocando mais infraestrutura militar perto dos Estados Unidos. A localização da Nicarágua é perfeita para isso. Próxima ao Canal do Panamá, no meio da América Central. E a China está financiando tudo. Então você tem tecnologia militar iraniana, proteção diplomática russa e infraestrutura chinesa, tudo convergindo na América Latina. Mas tem outro elemento que poucas pessoas conhecem: o Hezbollah. Em 2008, o governo americano reportou algo alarmante. A Venezuela estava abrigando membros do Hezbollah. O Hezbollah é um grupo apoiado pelo Irã e baseado no Líbano. Eles estavam operando livremente na Venezuela. Um dos nomes mais conhecidos é Ghazi Nasser al-Din, um diplomata venezuelano de origem libanesa. Ele usava sua posição para arrecadar dinheiro para o Hezbollah e para mover operativos pela região. Até hoje, ele está foragido. Outro nome: Tarek El-Aissami, ex-ministro do petróleo da Venezuela. Ele tinha conexões documentadas com o Hezbollah e operava uma rede de venda de passaportes venezuelanos. Passaportes que eram vendidos para pessoas do Oriente Médio, incluindo indivíduos com vínculos terroristas. Embora El-Aissami tenha sido preso em 2023, a rede que ele construiu continua. Então você tem não apenas drones e aviões, você tem também células de inteligência humana na região. Pessoas treinadas em operações secretas, em logística clandestina. E agora vem a parte que deveria te deixar realmente preocupado. Toda essa infraestrutura que te mostrei, toda essa rede de drones, aviões, navios, dinheiro, está ficando mais sofisticada. O Shahed 136 que você viu no início, alcance de 2.500 quilômetros, mas o Irã já tem versões mais avançadas em teste. Drones com mais alcance, mísseis hipersônicos. Se essas tecnologias chegarem à Venezuela, Miami, Houston, Nova Orleans, tudo fica ao alcance. E agora sim, vamos falar do que isso significa. Primeiro, o Irã agora tem capacidade militar no hemisfério ocidental.
Pela primeira vez na história, se os Estados Unidos ou Israel atacarem o Irã, ele pode responder perto de casa, na América Latina, onde as defesas são menores. Segundo, isso força os Estados Unidos a dividir recursos. Cada unidade no Caribe é uma unidade que não está no Pacífico enfrentando a China. É exatamente o que a China quer. Terceiro, cria um precedente perigoso. Se o Irã pode fazer isso sem consequências, outros podem tentar. A Coreia do Norte já tem laços com a Venezuela. E quarto, ameaça toda a região. Colômbia, Guiana, países caribenhos, todos ficam expostos. E aqui está o ponto crítico. A tecnologia não está parada. O Irã já testou drones com alcance maior, mísseis hipersônicos. Se essas armas chegarem à Venezuela, se forem produzidas a 2.000 quilômetros de Miami, tudo muda. Então vamos ser diretos. Enquanto o mundo olhava para a Ucrânia, para Gaza, para Taiwan, essa rede foi construída nas sombras e agora chegamos a um ponto crítico. Os próximos anos vão mostrar se essa situação pode escalar para algo ainda pior ou se finalmente será confrontada. Mas os planos do Irã e de seus aliados podem estar ameaçados. O país está de cabeça para baixo e parece que uma nova revolução já está acontecendo por lá. E isso pode mudar tudo. Veja agora o vídeo do canal Vista Pátria, que retrata o momento atual do Irã. Parece que todo final de ano algo estranho acontece no Oriente Médio. Ano passado tivemos a queda de Assad, e agora estão tentando algo muito mais grandioso, a queda do regime do Irã. As ruas estão tomadas há 2 dias, e as mulheres estão tirando o véu e jogando para o alto. Em alguns casos, temos mulheres liderando as manifestações. Não é a primeira vez que ocorrem manifestações no Irã, mas desta vez tem coisa que precisamos enxergar melhor. Nós temos desde os estudantes da Universidade de Teherã que literalmente gritam pelo fim da vida do líder supremo Khamenei. Aos membros de castas mais altas que estão apoiando o movimento. O motivo para esse levante popular tem vários ingredientes, mas o principal deles é econômico. Guerras custam caro, e nós não podemos esquecer que o Irã entrou em guerra com Israel este ano, o que para um país com fortes sanções econômicas pode acabar sendo mortal. O desemprego disparou, a inflação alcançou 49%, e para piorar, tudo está faltando água e eletricidade na capital Teherã. E falta de energia no frio inverno iraniano deixa qualquer cidadão irritado. Agora junte essa insatisfação popular com a orquestração do Mossad, que está infiltrado no Irã, coordenando protestos e atuando em sabotagens. Temos a tempestade perfeita. Acho que ninguém duvida da capacidade do Mossad, o serviço de inteligência de Israel. A queda do regime iraniano resolveria quase todos os problemas atuais de Israel, e é por isso que existe esse esforço do Netanyahu para restaurar a monarquia iraniana. E está dando certo. Os gritos pela volta do Shah Reza Pahlavi são ouvidos por todo o Irã. As imagens do Ayatollah Ali Khamenei estão sendo defenestradas. Pessoas que ficaram com medo de ir às ruas gritam contra o Khamenei mesmo dentro de seus apartamentos. A revolta é geral. Os manifestantes conseguiram tomar a residência do governador de Fars. Estradas também estão sendo fechadas.
Pessoas do governo estão renunciando. Um exemplo claro é a saída de Mohammad Reza Farzin, presidente do Banco Central. As pessoas estão abandonando o barco. Os líderes do protesto, em geral, parecem muito com o que ficou caracterizado pelos protestos da geração Z. Esse estudante, por exemplo, diz que está pronto para morrer para lutar contra aqueles que roubam o dinheiro deles. Percebam, o que move o protesto são mais as denúncias de corrupção e a insatisfação econômica. Quem articulou o protesto percebeu que só gritar por liberdade não tiraria o povo de casa. A queda do regime trará a liberdade como consequência, mas ela não é o motor dos protestos. Mas o regime não está assistindo isso tudo passivamente. Quando eles pegam os manifestantes em minoria, estão prendendo. Também estão acontecendo casos de covardia, como atiradores em cima de telhados disparando contra os manifestantes. Algo parecido com o que vimos na Ucrânia em 2013. Não sabemos como isso vai terminar, mas sem sombra de dúvida, esses já são os maiores protestos contra o regime em anos. O herdeiro da família real, Reza Pahlavi, está incentivando o povo a continuar. No X, ele pediu para o povo se juntar aos protestos, fazendo uma greve geral. Ele está prontinho para retomar o trono caso o regime caia. No meio do ano, Netanyahu publicou um vídeo dizendo que eles voltariam ao poder. Se Israel realmente tiver sucesso nessa derrubada de regime, será uma verdadeira aula para Donald Trump, que não consegue derrubar Maduro, que tem um regime muito menos organizado do que a ditadura iraniana. A sorte dele é não ser um inimigo direto de Israel. Terrorism not only to every part of the Middle East, but to Venezuela. E por hoje é só. Espero que você tenha gostado deste programa de estreia. O Notícias e Comentários, os melhores canais do YouTube, estará de volta na próxima sexta-feira. Tenha um ótimo fim de semana.